Valeu, Paulo, tudo bom? E aí, galera, agora a gente vai ter um papo muito legal. Algumas pessoas já conhecem essas mulheres aqui que eu admiro demais, que vão bater um papo com a gente. Outros não. Então a gente vai fazer uma breve introdução de cada uma. Eu sou Flávia Delaroli, sou ex-atleta olímpica, já fui a 2 Olimpíadas, a alguns Pan-Americanos. Acho que eu tenho 6 medalhas em PANs, fui algumas vezes campeã brasileira, 20 anos aí de carreira, então é por isso que eu tô como uma dessas mulheres que veio falar para vocês sobre o esporte no país. Hoje eu sou nutricionista na Care Club e vou passar a bola aqui para as meninas também se introduzirem e contarem um pouco do que fazem hoje depois da carreira de atleta. Então pode falar, Tati, e você? Tatiana Lemos com vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tatiana Lemos, também fui atleta olímpica, participei de 2 Olimpíadas, nadei alguns Jogos Pan-Americanos, tenho 8 medalhas aí de Jogos Pan-Americanos, vários campeonatos mundiais, e eu fiz parte da seleção brasileira por 16 anos, vários desses anos nadando com a Flávia e com a Fabiola, e hoje eu moro nos Estados Unidos e eu me tornei técnica de natação. Pode ir, Fá, sua vez. Eu sou a Fabiola Molina, na época que eu nadava eu era conhecida como a titia, depois eu virei a vovó da seleção. Eu fui a 3 Olimpíadas, eu fui a 5 Jogos Pan-Americanos, com 4 medalhas, tenho 51 medalhas de Copas do Mundo, fui recordista sul-americana, a minha prova principal era o 100 costas, fui recordista mundial militar no 100 costas, e fui 110 vezes campeã brasileira, dividi aí a seleção com a Flavinha e com a Tati várias vezes, era muito bacana estar na seleção junto com elas, a gente sempre aprendia muito, e é uma honra estar aqui hoje dividindo essa live também junto com a Tati, um prazer estar conversando com todos vocês, que seja um papo bem gostoso. Olha que maravilha, hoje somos todas titias, não é mesmo? E agora com vocês, Tatiana Parmigiano, que foi ela que trouxe o meu filho ao mundo, pessoa muito importante na minha vida. Vai, Tati, só o currículo da Flávia, né, Flá? Bom, eu sou Tati Parmigiano, graças a Deus essa mulherada nadou muito na época delas, abriu aí a porteira para uma geração de mulheres de esporte feminino, e elas precisam de médica, então eu estou aqui porque abriu a oportunidade de eu trabalhar com ginecologia do esporte, e eu também tenho 2 Olimpíadas como médica, e se Deus quiser vou para a minha 3ª no que vem. Maravilhosa, e a Tati também foi uma das pioneiras em fazer altas avaliações com as meninas já no Pan-Americano, acho que foi 2007, né, Tati? Sim, sim. Ela foi uma das, eu acho que a primeira ginecologista na seleção de natação, não é? E eu acho que várias outras seleções esportivas também que não tinham ginecologista. Então, ela é muito relevante no cenário esportivo e tem muita opinião para dar também aqui para a gente. Começando a nossa conversa, o que a gente pensou? Em falar um pouco como foi essa transição de carreira, que ainda é um hiato aí que fica na cabeça das pessoas entre a parte profissional e depois a outra parte profissional em que você transiciona do esporte para uma carreira normal, vamos dizer assim, né? A vida normal é muito diferente do esporte profissional. Eu acho que cada uma tem uma história para contar e uma perspectiva, né? Porque algumas já tinham alguma coisa engatilhada, outras não, e o mesmo acontece com vários outros atletas hoje. No meu caso, por exemplo, eu fiquei meio que perdida, sem saber, eu não tinha uma formação ainda, e fui descobrir a nutrição, uma autoinvestigação mesmo, uma introspectiva grande aí para conseguir chegar nisso. Então, eu fiz a faculdade, fui atrás e fui buscando uma nova carreira. Mas não é fácil, eu tinha a estrutura de uma família, eu já era casada, eu sou casada há 20 anos, e já há bastante tempo. Então, são situações diferentes para cada um. Então, eu tive como me permitir esse tempo de transicionar, e mesmo assim, psicologicamente, foi difícil, era difícil entender o esquema de feriados, das pessoas não trabalharem de janeiro a fevereiro,
de não ter uma programação pronta, de não ter horário para comer, para dormir, para fazer as coisas. Então, foi um pouco aflitivo e até hoje eu ainda tenho sonhos, assim, com provas de natação, com coisas que às vezes eu tinha medo que acontecesse e que me despertavam essa ansiedade. Quando eu estou mais ansiosa, ainda rolam sonhos de natação. E aí eu queria ouvir de vocês também, se vocês têm uma história parecida e como foi chegar na carreira que vocês estão hoje. Pode ir, Tati? Só deixa eu fazer um comentário sobre a sua transição, Flávia. Eu acho assim que quando a gente encerra o esporte, a gente faz isso a nossa vida inteira, né? A gente, no meu caso, acho que a gente, né? Nem todo mundo ama treinar, mas a gente ama o esporte, né? Tinha muita gente que falava assim, poxa, treinar é duro, enfim, mas a gente faz porque a gente ama. E a gente gosta tanto daquilo que a gente faz, que quando a gente para, é difícil a gente encontrar outra coisa que a gente goste tanto. Nossa, o que eu gosto tanto quanto né, o esporte? É o que vai me trazer tudo isso que o esporte traz. Então é difícil escolher, às vezes, né, o que a gente se apaixona, porque é muito importante a gente se dedicar a alguma coisa com paixão. Se a gente não faz com paixão, não vale a pena. E eu lembro, não sei se a Flávia vai lembrar disso, que um dia a gente teve um papo, e ela falou assim, eu tô indecisa, não sei, eu gosto muito de nutrição, porque desde a época que a gente nadava, a Flávia já falava de comida, do que fazia bem, do que fazia mal, o óleo de coco, um monte de coisa, ela falava, isso faz bem para cá, para lá, enfim. Mas ela também gostava muito da parte de cosméticos, de negócio de beleza, né? Ela falou assim, eu não sei se eu vou pro lado né, dos cosméticos e fazer alguma coisa nessa linha, assim, profissional. Comércio, venda, loja, né? Ou se eu vou para a área da nutrição. Eu lembro que ela tinha um pouco dessa dúvida, né? Nossa. E aí depois ela escolheu nutrição e eu acho isso interessante. Tem muitas pessoas que não conseguem encontrar o que elas realmente gostam depois que elas param de nadar. A Flávia, graças a Deus, tinha várias paixões, né? E aí ela escolheu uma das paixões que foi essa parte da alimentação. Então, eu queria ouvir de vocês também, porque para mim não tem o menor saudosismo, vou ser sincera, o menor, só das pessoas, de treinar, da rotina, zero, absolutamente zero. Então, foi muito mais fácil nesse sentido de eu me apaixonar por outra coisa, porque eu estava aberta a isso e eu estava ansiosa por isso, né? O difícil é você conseguir performar, palavra horrorosa, mas performar tão bem quanto, né, em outra carreira, porque o seu estímulo vem disso também, de você se ver fazendo aquilo muito bem. Mas a minha transição nesse sentido foi suave, porque eu não fiquei muito presa ao passado, porque não tinha esse saudosismo. Mas eu sei que a paixão de vocês é um pouquinho diferente, né? Vai aí, conta aí pra gente, Tati. Então, eu acho interessante tudo que vocês falaram, porque, assim, a minha história é diferente da de todo mundo, né? Primeiro que eu fiz faculdade enquanto eu nadava ainda, né? Eu sou formada em Educação Física e, de fato, era o curso que eu queria fazer. Eu sempre tive esporte, assim, muito forte na minha vida, até pela influência do meu pai, que foi atleta de vôlei e tudo mais. Então, para mim, o esporte sempre fez muito parte e eu sabia que era uma coisa que eu queria continuar o resto da vida trabalhando com o esporte. Mas, para ser bem sincera, nunca quis ser técnica de natação. Nunca, né? Porque eu falava, nossa, gente, essa rotina de atleta como técnico, eu não quero e tal, e tal. E aí, de todo mundo. Então, e aí nesse ponto eu quero entrar um pouco do que tanto a Flávia e a Fabiola falaram. Apesar de eu ter um plano, meu plano é trabalhar com esporte, não necessariamente com a natação. Mas, assim, às vezes as coisas acontecem de uma forma que nem é o que você estava programado ou planejado, mas não significa que você não vai se ver feliz naquilo também, né? Então, nem sempre ter um plano definido, e se aquele plano não der certo, você, poxa, agora eu não sou mais feliz. Então, a minha experiência atual vamos lá, eu me apresentei, eu também, como a Flávia, não tenho saudosismo nenhum da época de atleta, né, até porque eu nadei até os 35 anos. Destruindo os sonhos das pessoas. Não, mas é isso aí. Não é por isso, é porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu nadei 27 anos da minha vida, né, então assim, eu escolhi parar na data que eu parei, né, e isso foi legal também. Então, acho que, assim, eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. E por que eu parei? Eu parei porque eu tinha um compromisso comigo, que era, eu vou nadar enquanto isso ainda me faz muito feliz.
E, de repente, eu vi que não estava mais me fazendo tão feliz, porque, assim como a Flávia disse, eu queria viver outras coisas também, né? E, então, foi muito tranquila a minha transição, assim, também. Foi muito tranquila. Apesar de que eu sonho direto com natação ainda. E é interessante que eu sonhava muito como atleta. Recentemente, eu comecei a sonhar como técnica e falando em inglês, que é uma coisa muito estranha, você sonhar em outra língua, mas é super legal. Eu sonho em inglês até hoje. Mas assim, e aí eu me acabei entrando na carreira de técnica meio que sem querer, porque eu acabei vindo passar uma temporada nos Estados Unidos, me foi oferecida uma oportunidade de fazer trabalho voluntário, né, num clube, e aí era uma forma de eu ficar aqui 2 meses, eu falei, eu vou ver como é, né, eu não tinha emprego, né, eu encerrei minha carreira, porque isso é outra coisa, a gente para de nadar como profissional, diferente da Fabiola, que tinha uma marca, uma empresa, a gente vira desempregado. Então, você vira desempregado do dia para a noite. Então, é uma decisão também, quando você escolhe parar de nadar como atleta profissional, do jeito que é a nossa vida no Brasil, de repente você não tem mais emprego. Então, isso é um dos motivos até que dificulta essa decisão das pessoas, né? Mas no meu caso, eu então não tinha nada mais que estivesse me prendendo, vim ter essa experiência, e o que aconteceu é que apesar de eu estar nessa rotina da natação ainda, e eu amo natação, assim, para mim é zero sofrimento estar na borda da piscina, porque é a minha paixão. Mas o que eu percebi que me cativou foi poder ver o quanto eu posso retribuir para as outras pessoas, no caso eu trabalho com criança e adolescente, né, o quanto eu posso retribuir para eles o que a natação me ensinou, ou as minhas experiências com a natação. Então, assim, isso para mim tem sido muito gratificante, e de repente, uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum, eu comecei a olhar, poxa, talvez esse seja um caminho também, né, e eu ainda vou falar, eu vou ser sincera, eu estou nessa descoberta ainda, né, eu estou dando treino fazem 5 anos, né, que eu não acho que é muita coisa, para falar a verdade, porque foi, assim, né, uma transição, assim, uma mudança mesmo de mentalidade, você parar de pensar como atleta, começar a pensar como técnico, nossa, é um processo, né, então, assim, eu estou me descobrindo nessa carreira, né, não sei se isso é uma carreira, mas, assim, hoje isso me faz feliz, né, essa troca que eu posso ter com os atletas pelas experiências que eu já tive, né, e eu tive já 12, 13, 14, 15, 16 anos, eu lembro dos sonhos que eu tinha, né, então, de repente, você se vê, caramba, eu posso ajudar esses meninos a realizar o sonho deles, né, através de coisas positivas, de exemplos. Isso, para mim, tem sido muito gratificante, e isso, até agora, está me prendendo na carreira de técnica. Que legal. Eu achei muito legal essa parte. Dos seus atletas, viu, Tati? Oi, tá? Sortudo dos seus atletas. Eu tenho um pouco de dó, eu vou ser Olha, eu mandei um cara, ela vai ser muito casca, porque a Tati, como atleta, gente, era raçuda, assim, aquela pessoa que, assim, então, eu tenho certeza, porque eu sei que nós todas somos muito autoexigentes, que ela deve até se policiar, mas tem uma exigência com o outro que ela tinha com ela. E não é pouca coisa, porque ela sabe... Só assim que o atleta vai melhorar, né? Acho que técnico que é exigente. Uma loucura. E eu achei legal ela falar dessa descoberta de como o esporte depois, mesmo ela querendo sair daquele ambiente, volta a ter uma certa graça na vida de outra forma. Para mim, isso só fez sentido quando a ESPN me chamou para comentar as Olimpíadas, que eu não achei que ia ser prazeroso, e foi extremamente prazeroso. De repente, eu vi que, olha, eu acho que a minha vontade de me afastar é de que eu não quero estar de maiô na piscina. Mas estar aqui comentando e vendo que eu tenho propriedade para falar disso, e hoje também me inserindo na nutrição com vários atletas de vários esportes, eu entendo o que a Tati está falando, é extremamente prazeroso você ver que você tem esse dedo para conseguir possibilitar isso para as pessoas, é muito legal. E você, Flá, também? Que eu acho que é muito legal, eventualmente de nós 4, assim, todas nós acabamos cercadas pelo esporte, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu parei de nadar, eu fui jogar polo aquático. E aí eu fui fazer publicidade antes, porque eu achava que médico só estudava e eu queria continuar treinando. E, enfim,
no fim eu queria ser médica, voltei e, a faculdade de medicina abre um espaço gigante e hoje até o hospital que a gente está fazendo tudo isso é onde eu estudei, né? Então eu fiz minha graduação, minha residência, meu mestrado, e estou fazendo meu doutorado lá na Escola Paulista, que é o Hospital São Paulo. Então, que nem a Tati falou, nem sempre a gente tem um caminho linear, né? E eu mudei, por exemplo, para me adaptar. E quando eu escolhi fazer gineco e eu fui fazer medicina esportiva, é porque eu queria seguir com o esporte na minha vida, né? E hoje, o que a gente consegue, cada uma de nós 4, né? Se colocar no lugar, né? Eu me coloco no lugar da minha paciente atleta, a Flávia como nutri se coloca, a Tati como treinadora, como técnica se coloca, a Fá, antes, né, da posição que ela atua hoje, quando ela foi desenhar os maiôs dela, ela se colocava, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial da gente continuar lidando com o esporte, tendo passado por ele, né? Não, faz toda a diferença, né? Eu acho que quando a gente vivencia o esporte, até acho que independente do nível que a gente vivencia o esporte é algo tão maravilhoso, traz, né, tantos benefícios, não só físicos, mas de uma maneira geral, que a gente não quer ficar longe realmente, porque a gente sabe o quanto que o esporte engrandece a pessoa, o quanto o esporte, por exemplo, transforma um jovem, o quanto o esporte ajuda na formação de pessoas. Então, é difícil você ficar longe realmente, né? Independente da área, porque, não sei, a gente acredita no esporte, né? Eu acredito nesse caminho. Então, é meio difícil de fugir. Com certeza. Eu também acredito, só que eu falo de uma outra forma. Outro dia eu ouvi também meu marido, que também foi atleta, falando sobre, né? Não, porque o esporte faz isso, o esporte possibilita isso, o esporte isso, aquilo. Assim como a escola, eu acho que o esporte, ele dá a oportunidade de. Então, todo mundo tem, dentro de certos, né, uma carreira música, ou na própria escola, né, de ter um engrandecimento técnico, e a vivência do esporte, ela possibilita esse crescimento, porque a gente vê que nem sempre a pessoa está aberta a isso ou utiliza essa ferramenta, né? Não é automático. E não quer dizer que todo mundo que faz esporte são pessoas legais. Só nós, não, mentira. Mas eu acho que é uma escola muito poderosa de engrandecimento, de aprender a conviver com frustração, que hoje é difícil de arranjar ferramentas que fazem isso, de ensinar esse passo a passo para a criança e no seu desenvolvimento, de que ela tem que passar por etapas, de que ela tem que se esforçar, de que o resultado vai vir, no caso do esporte, do esforço próprio, né? De que se ela não tiver esse investimento de esforço próprio, ela não vai conseguir florescer no que ela deseja, né? Não importa a melhor touca que ela tiver, ou o melhor óculos. Então, eu acho que é uma ferramenta muito potente. Nada é certo nessa vida, né? Eu acho que mas é uma ferramenta muito potente. Mas agora fala da tua transição, Fá. Como é que foi para você chegar até onde você está hoje? Bom, o meu caso foi um pouquinho diferente, porque, assim, né, eu fui para Sydney, né, fui a única mulher a ir para Sydney. Então, ir para Sydney como a única mulher na década de 90, que foi uma fase bem difícil, onde a natação feminina, não tinha nenhum destaque internacional, foi muito difícil, né? Eu comecei a sonhar com isso em 91, quando eu fui para o meu primeiro Jogos Pan-Americanos, eu tinha 16 anos, e eu consegui ir para Sydney com 25. Então, quando eu fui para Sydney, eu já era relativamente velha. Na minha primeira Olimpíada. Né? Isso. 25 anos. Eu tinha a mesma idade que você na minha primeira Olimpíada, tá? Então, mas a tua geração já era uma geração um pouquinho, né, que as pessoas já seguiam uma carreira. Naquela época, você nadar até os 27, nadar até os 30 anos. Era uma anos. transgressão, um absurdo. Imagina, ninguém nadava até os 30 anos, enfim. Então, depois da minha primeira Olimpíadas, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né, de 94 até 2000, então eu voltei para o Brasil nessa fase pós-Olimpíada, voltei, né, fiquei 1 ano no Rio, depois eu fui para São José, e de uma certa maneira comecei a me desmotivar, teve uma série de outros fatores também, né, eu peguei dengue em 2001, aí eu não fui para o Campeonato Mundial,
apesar de ter sido a melhor índice técnico do Troféu Brasil, e aí perdi o patrocínio da seleção brasileira, enfim, foram uma série de coisas que foram me desmotivando. E nisso eu falei assim, nossa, eu preciso começar a pensar o que eu vou fazer agora que eu já, né, enfim, não estou mais tão... A natação, igual a Tati falou assim, não está me dando tanto prazer, acho que eu já contribuí o que eu tinha que contribuir, fiz o que eu tinha que fazer, vou pensar no pós-carreira. E nisso eu já usava alguns produtos diferentes, que era o Sunkini, que eu, junto com uma costureira lá de São José, eu pedi para ela, né, fazer para mim, porque como eu nadava costas, eu pegava e nadava numa piscina descoberta, eu pegava muito sol na barriga. Então, eu queria um Sunkini para treinar. E aí ela criou esse produto para mim, e eu usava, e todo mundo começou, né, eu ia nos campeonatos, enfim, paulista brasileiro, e usava nos aquecimentos, e as pessoas falavam, nossa, você conseguiu esse Sunkini? Eu falei assim, uma moça que faz para mim em São José, eu também quero. Aí toda a competição eu levava, e toda a competição eu vendia. E aí, pensando nesse pós-carreira, eu falei assim, nossa, os Sunkini já, né, já fazem sucesso. Então, na verdade, eu já vendi o Sunkini antes de fundar a marca, né? Aí eu falei assim, não... internacional, inclusive, já levei lá também. Quando eu estava na faculdade... Gente, eu já vendi Sunkini da Fabiola também. Todo mundo aqui já vendeu Sunkini da Fabiola. Como é que é? Tinha uma modelagem exclusiva, né? Não existia esse produto no mundo. O pessoal falou assim, mas como é que você fez sucesso? Eu falei assim, eu criei algo, né, diferente, que não tinha. E mesmo o próprio maiô, eu fiz ele de alcinha fina, que antigamente os maiôs não tinham alcinha fina. E aí eu também coloquei as cores. Aí eu coloquei as cores, né? Eu comecei, como eu comprava as minhas próprias lycras, e eu falei assim, eu vou comprar a lycra bonita, colorida, enfim, eu ia escolher as lycras que eu achava bonita, e que era, tipo, era lycra mesmo, de uma da praia, né? Tanto é que naquela época, né, os maiôs não duravam muito, porque você usa lycra, né, na piscina com cloro, acaba em um mês, às vezes. E com o tempo, né, as pessoas começaram a gostar da modelagem, das cores, começou a fazer sucesso. Eu ajudei a nossa tecelagem, onde a gente compra os tecidos, a desenvolver um produto próprio para o cloro. Então, o tecido que a gente usa hoje é um tecido único no Brasil, nenhuma outra empresa tem, apesar de falarem que é o mesmo tecido, não é. E porque eu ajudei né, a nossa tecelagem a desenvolver para ele justamente ser também resistente ao cloro. E aí, né, eu, junto com a minha mãe, a gente fundou a empresa em 2004, a fundação da empresa, só que eu comecei a namorar com o Diogo, meu marido, em 2002, e o Diogo foi estudar nos Estados Unidos, né, a gente começou a namorar em junho, e ele se mudou para os Estados Unidos em julho, então a gente começou a namorar à distância, e eu falei assim, eu só vou encontrar o Diogo se eu continuar competindo. Então, de uma certa maneira, para continuar vendo o Diogo, eu continuei nadando, e nisso... Eu nadei 2003 inteiro, apesar de estar nadando mal, mas nisso eu já estava estruturando a empresa. Não fui para o PAN de 2003, eu fui para 5 Jogos Pan-Americanos, sem contar o de 2003. Então, né, eram para ter sido 6 PANs. Mas, e nisso, eu vou treinar nos Estados Unidos com o Diogo e volto a me motivar novamente. E a gente fica noivo em 2005, a gente casa em 2006, e a empresa começou a rodar, e até ajudou muito no começo eu eu estar nadando ainda, porque eu vendia os maiôs e os sunkinis nas competições que ia, e aí a Flávia e a Tati até testemunharam bastante esse começo. Modelamos, vendemos, teve tudo. Os modelos, Então, a minha carreira, de uma certa maneira, não se encerrou quando eu achei que fosse se encerrar, entendeu? Ela deu meu reviravolta, né? As coisas do destino, eu falo, Cupido aquático trouxe o Diogo para mim, e aí estar com o Diogo, e a gente está casado, e aí a gente foi morar na Itália, a gente fez um projeto bem bacana, depois a gente morou em Brasília, e enfim... isso tudo me possibilitou nadar por mais praticamente 10 anos, né, de 2002 até 2000, nadei até 2013, pela seleção até 2012. E aí, quando eu parei em 2013, a empresa já tinha quase 10 anos. Então, igual a Tati falou assim, né, a Fabiola não estava desempregada, né, terminei a carreira, mas a empresa já estava não só começando, mas como estava já muito sólida, né. Então, mas assim, eu olho para trás, né, falando a questão assim, eu gostava de treinar, eu gostava de competir, mas eu acho importante saber virar página, eu acho que foi maravilhoso, olho para trás, assim, com excelente, lembranças, foi muito bom, tipo, eu quero que as minhas filhas façam, né,
natação, por mais sofrimento que seja, eu vou incentivá-las, né, a seguir no esporte o quanto for possível, mas eu acho que é importante a gente entender as fases da vida. Contribuiu, tipo, pensar assim, saudade, eu falei assim, gente, eu não vou ficar vivendo no passado, eu não sou mais atleta, e aí, você tá feliz agora? Eu tô super feliz. Se eu for ficar vivendo no passado, eu nunca vou ser feliz. Então, né, eu já tinha planos de querer ser mãe também, já tinha empresa, a gente tem que viver outras coisas. Então, acho que o mais importante da transição é a gente saber virar a página, e eu acho que uma outra coisa bacana, não sei, as meninas ainda não citaram, mas é um pouco de sensação de assim, eu não sou mais atleta e agora eu sirvo para quê? Tipo, um questionamento interno de tipo, para que eu sou útil agora? Acho que até quando as pessoas se aposentam, rola um pouco desse sentimento, sabe? Agora eu não tenho mais utilidade, agora eu não tenho mais aplauso, agora eu não sou mais famoso, agora... E parece que fica um certo vazio, porque o que você fazia, você não faz mais. Né? Não sei se vocês experimentaram alguma coisa assim. Mas eu estava muito feliz. Mas eu tive essa sensação, na verdade, em 2003, quando eu fiquei fora da seleção brasileira do PAN, né, que foi para Santo Domingo, eu falei assim, estou fora da seleção, não tenho mais valor, e enfim, né, fiquei bem mal, bem chateada de não estar mais na seleção brasileira. E aí eu refleti bastante naquela época, e aí eu entendi que a Fabíola Pessoa tem muito mais valor que a Fabíola nadadora, que o que importava não era a Fabíola nadadora, não era o que eu fazia, mas quem eu era. Em primeiro lugar, era um ser humano. Aí, quando eu entendi assim, falar é fácil, mas você realmente sentir aquilo dentro de você é difícil. Então, eu entendo que, assim, isso para mim foi uma preparação, que quando eu chegou em 2013 e eu parei, eu não tive mais essa sensação de tipo assim, nossa, não sirvo mais para nada, enfim, aquela sensação do que eu faço é importante. Você já tinha vivido isso um pouco, né? Já vivi isso, enfim, 10 anos antes, eu já tinha feito esse ressignificado anterior, e não importa o que eu faça, eu sou uma pessoa importante, independente do que eu faça. Né? Então, acho que isso é interessante a gente também colocar, porque às vezes tem essa sensação. É muito comum essa deprê pós-parar. Eu acho que a Tati, como médica, deve ter ouvido vários relatos de atletas, até quando elas decidem ser mães, né, Tati? E vão parar de... É muito interessante a gente colocar que vocês três são exemplos, mas de uma parcela mínima da população que foram atletas olímpicas, entendeu? Vocês alcançaram o que fica no plano do sonho para muita gente, né? E o que você, Flávia, tinha falado antes, o que o esporte traz para a gente vai muito além da medalha, né? Vai da amizade que vocês estão mudando aqui, vai desse espírito de ir atrás do que você quer, de você levantar e cair na piscina de madrugada para dobrar, ou se tá frio, entendeu? Você ir que é o que a gente ensina hoje para as crianças, né? Você quer, então calma, você vai fazer devagar. Meu filho odeia perder, entendeu? Assim, e tem tanto aprendizado dentro disso tudo, né? Então, vocês viveram um negócio, minha irmã também, né, foi atleta olímpica, cara, ela viajava o mundo e ela não conhecia nada, né, assim, porque vocês tinham que ir para treinar, vocês tinham que dormir cedo, comer cedo, isso sem estrutura que hoje todo mundo tem, né, eu lembro quando a minha irmã foi para a China, ela ia ali do lado da muralha, eu falei, cara, se você for e não olhar, você nem volta, sabe, assim, mas é a realidade de vocês, né, então... Mas, supermercado, a gente conhecia vários supermercados. Então, mas vocês são assim uma parcela, né, do que o esporte pode proporcionar para todo mundo que está ali treinando. Que nem com a Tati, né? Os seus atletas ficam mais com você do que com os pais dele, como eventualmente a gente ficou mais com os nossos técnicos, né? E a responsabilidade que você tem para passar tudo isso na formação daquela criança, né? Então, é legal você ter comentado isso até, Tati, porque, assim, fazendo um link de um pouquinho de tudo que vocês falaram nos últimos minutinhos, eu acho, assim, primeiro, essa coisa de que o esporte, né, o esporte, ele faz parte do processo de aprendizagem, né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, né, você precisa aprender, né, tipo assim, escola você vai aprender, você vai se desenvolver. O esporte também. Vocês que são mães de filhos pequenos, vocês veem isso no dia a dia. Inteligência emocional. Como é que a criança aprende? Através do movimento.
né? A criança não fala ainda, ela não nem anda no primeiro momento, mas ela já pega o pezinho e põe na boca. É movimento, isso é aprendizagem, né? Então, acho que isso é uma coisa que às vezes fica esquecido pelas pessoas, de que o movimento, principalmente através de qualquer movimento de aprendizagem, mas o movimento direcionado pelo esporte também vai fazer você ser uma pessoa mais inteligente, né? Vai te ajudar a desenvolver outras habilidades cerebrais que vão te fazer ser uma pessoa mais inteligente, né? E daí, junto com essa coisa que vocês estão falando dessa coisa de você, né, se colocar, né, que nem no meu caso, eu com os atletas, né? Eu tento colocar muito para eles essa coisa do valor que a Fabiola falou, né? Porque eu também acho que essa ficha caiu em mim antes de eu parar de nadar também, por vários momentos negros, né? 2005, 2006 foram anos muito difíceis na minha carreira, e depois 2011, de novo, quando eu passei por uma separação. Mas nesses momentos, eu aprendi que eu não era a nadadora. Tipo assim, o meu valor não era pelo que eu nadava. O meu valor era por quem eu era. Então, você sai da esfera de eu preciso fazer para ter valor do que eu simplesmente preciso ser. E aí você vai, tudo bem, então, quem sou eu? Né? Ou qual pessoa eu quero ser? Né? Porque meu valor é disso. Então, hoje, isso é uma coisa que, para mim, é muito importante eu passar para os meus atletas. Né? E eu tenho conversas com eles, óbvio que são momentos específicos, né? Mas quando eu sinto que eu preciso falar isso para eles, olha, não importa o tempo que você vai fazer, né? Quer dizer, não é que não importa, importa, porque infelizmente o nosso esporte é um esporte é competição, é tempo, né? As pessoas estão ali por aquilo, mas assim, tentando tirar eles desse mundinho de eu preciso fazer o índice para tal competição, porque senão isso... E falar, olha, é muito mais do que isso, né? Talvez hoje seja difícil você ver, mas assim, eu acho que você, pelo menos, ter alguém que te fale isso, mesmo que você vai entender ou não, acho que aquilo vai ficando ali, sabe? Então, eu me sinto... Eu vou falar assim, que assim, eu consegui entender isso em 2003, né? Quando eu já tinha aí vários anos, né? E estava para fazer 40 anos, estava para fazer 30 anos. E assim, e eu tive uma carreira longa depois disso. Eu falo que assim, foi um divisor de águas para mim. É muito libertador você não ter esse peso, de você ter essa responsabilidade, eu tenho que performar porque é isso que importa, é a medalha, é o tempo. Quando isso não é o principal, até aí as pessoas falam, nossa, você está ficando mais velha, você está nadando cada vez melhor, como é que você faz? É porque assim, eu tirei uma carga de mim, eu tirei um peso, que até 2003 eu carregava, óbvio que eu não sabia, eu não tive uma treinadora igual a Tati para me falar isso, entendeu? E é uma coisa muito inconsciente, a gente se cobra demais. Então, isso é muito bacana, as crianças, os jovens que estão escutando essa live agora, refletir bastante sobre isso. Porque, assim, e trabalhar nisso interiormente, né? Até conversar com o seu treinador sobre isso. Não, porque, e olha... assim, faz uma diferença absurda na sua performance. Para mim, olha que legal. Eu me livrei de um peso que eu virei uma Fabiola muito mais leve, muito mais feliz. E você está falando de um momento horrível na sua carreira que foi crucial no seu crescimento e que foi uma parte super importante. E normalmente, quando a gente está inserido, como é uma vida muito intensa de atleta, é difícil você visualizar isso. Eu, particularmente, acho que a mim faltou um período desse. Eu estava em toda a seleção, eu fiquei naquela coisa, nessa pegada, que eu acho que eu poderia ter crescido mais se eu tivesse tido um momento de introspecção no meio da carreira, que eu parasse, olhasse para a coisa de outra forma, porque apesar da minha relação com o esporte ser diferente, eu não tinha essa dificuldade em entender, às vezes eu até achava que eu tinha mais valor fora do esporte do que dentro dele, por incrível que pareça. Eu tinha muita vontade de sair do esporte e fazer outras coisas. Eu tinha uma relação realmente diferente com o esporte, e gostava muito de competir, porque é gostoso fazer o que a gente faz bem, né? E assim, fazer bem, ganhar, é muito legal. Então, é viciante, e eu curtia muito, e fazia por isso, né? Mas existem relações diferentes do esporte, mas esse momento que você falou, acho que são momentos de se dar muito valor, e que faz parte desse aprendizado do esporte, que é muito relevante. As quedas, as perdas, os momentos em que você acha que vai arrasar e de repente dá tudo errado,
né? E para as pessoas terem um pouquinho de ideia, também uma coisa que ficou na minha cabeça quando você estava falando do suquine e do maiô, as pessoas não têm ideia o quanto era inovador esse maiô e o suquine na época. Eu lembro de um mundial em que a gente decidiu, porque a Fabíola fazia para gente com o nome Brasil, para a gente ir, porque a gente não gostava dos que davam para a gente queria usar o dela. Então ela falou, galera, então bora, vou fazer um para a seleção também. Eu vou fazer. Era um não oficial que virava oficial. Até que um dia a CBDA resolveu, né, aderir ao maiô da Fabíola, porque a gente só usava o dela. Mas teve um mundial específico que eu lembro da gente entrando com um maiô branco. Vocês lembram disso? Xangai. Gente, a piscina parou. E não é porque todas as meninas lá eram malhadas, eram atletas, todos os corpos atléticos, tá? Mas era a ousadia de um maiô branco que ninguém usava, né? E com as tiras finas, que já dá uma conotação ousada. Eu falava para as pessoas, a gente estava na piscina, todo mundo se vê de maiô e suquine direto. Mas se você chegasse de biquíni, parava tudo. É diferente. É diferente por causa da cabeça das pessoas. Então, o maiô era diferente. E mesmo quando eu treinei nos Estados Unidos, eu ia usar o suquine da Fabíola. Gente, era um auê. A mãe quase tirava o filhinho de perto, assim, sabe? Ainda mais aqui, né? Que a modelagem deles é desse tamanho, né? A nossa modelagem é menorzinha. O bumbum maior, hoje é mais né, mesclado, mas o suquine era finíssimo, né? Mesmo assim, ele era fininho, mas eu sempre tive muita preocupação. Ele no bumbum, por exemplo, eu fiz um tipo de elástico para que ele não entrasse no bumbum. Quem quiser, tem gente, óbvio, que quer colocar ele no bumbum e, enfim, põe no bumbum. Fazer saída com o negócio, entendeu? Mas podia... A Ju Veloso saltava de 10 metros e o suquine ficava no lugar. Então, uma preocupação também era essa. Por mais que ele fosse ousado, ele não era indecente. Então, só mas a ideia... Não, e mais, né? Crianças, mais do que isso, até... Nunca foi uma modelagem indecente, ela era ousada, né, nesse caso de ser diferente. Mas é o diferente, é a ideia. Mas eu acho até mais do que isso. O seu suquine, eu acho que a grande revolução, especificamente o suquine, é porque ele era funcional. Não existia um suquine que eu pudesse amarrar no o top e amarrar o bottom. Não tinha isso, né? Então, de repente, eu estava fazendo tiro para tempo no treino de suquine. Fala aí, Tati, tinha? Então, assim, ele era... Uma tirinha, assim, ó, entre a barriga e o peito, assim, ó, não tinha esse suquine ousado dessa forma, tinha? Não, que outra, não, eu tô pensando no suquine fácil. Não, e muito menos de amarrar, né? Não. O mais lindo, a Fabíola me mandou com eu grávida, então você imagina, eu nadava de suquine com barrigão pra fora, que também era um sucesso, né? E aí você pensa assim, nossa, como é que nunca foi feito antes, né? Uma coisa que era tão necessária, que todo mundo quis. Por que todo mundo quis? Porque já tinha a necessidade, só que não se fazia, né? Porque o próprio cenário da mulher, a gente está falando muito aqui da mulher, eu acho que representa muito isso. O próprio cenário da mulher já tinha essa ousadia da mulher no esporte, dessa barreira, né? Tudo isso a gente viveu e eu acho que ainda as meninas ainda vivem um pouco. Mudando aí um pouco, Flá. Acho que aí eu acho que aí eu entro um pouco quando a ginecologia passou, né, a fazer parte, e realmente foi em 2007 que foi a primeira vez que eu fui ali no Pô do Rio colocar questionáriozinho para saber qual era a realidade, em que a gente começou a propor que as meninas tivessem um tratamento e uma atenção diferente dos homens, entendeu? Óbvio que agora a gente está indo para Tóquio, que vai ser a Olimpíada das Mulheres, né? Isso vem numa crescente, com todas as modalidades tendo mulher participando, com países, assim, super conservadores, tendo mulheres nas suas equipes, mas esse ganho aí foi bem gradual, né? Então, aí, sem te cortar, me desculpa, teve um momento em que a mulher, né, tem que ser vista como diferente do homem. Mas é a mesma analogia, né? A necessidade já existe. E por que não está lá, né? Tanto do suquine quanto da ginecologia. As mulheres não começaram a menstruar e ter um útero e ter uma vagina depois. Sempre houve, gente. Só faltava a médica, especialista, né? Então é meio que isso. De repente, nossa, que ideia brilhante, né? Então a necessidade já era grande, tanto de se expressar
em novas cores, em nova vestimenta, por ser diferente. E aí eu acho também que... Também, de quererem usar coisas diferentes. Então, é toda essa transformação do esporte, que sempre foi um ambiente mais difícil para as mulheres, assim, né? E uma coisa também que eu queria entrar com vocês, linkando tanto a parte feminina quanto o nosso esporte hoje, que está sofrendo bastante, é de cada uma trazer um pouco também de como via o esporte na época, e de para onde ele está caminhando. Acho que a Fá tem muita propriedade para falar nisso, inserida aí na parte política de uma forma mais pesada, mas cada uma também tem uma visão aí legal e própria, né, do que viveu e do que está observando hoje. Bom, assim, eu acho que as pessoas sempre perguntam qual que é o problema do esporte. A gente nunca é uma coisa só, nunca é culpa de uma... O problema é a solução, né? Entendeu? Não é a culpa não é sempre. O problema é achar a solução. Mas nunca é uma resposta fácil, porque são coisas, é muito complexo, né? A começar pela cultura. Eu acho que nada se transforma quando a gente não muda a mentalidade, não muda a cultura. As pessoas perguntam quando que o Brasil vai ser igual aos Estados Unidos? Nunca. O Brasil é um país, os Estados Unidos é outro. Quando o Brasil vai falar inglês? Nunca, gente. Então, assim, entendeu? Quando que o Brasil vai ser Estados Unidos? Nunca. Não adianta, entendeu? Ter alguns tipos de comparação que não existe isso. É óbvio que você pode imitar boas práticas, você pode fazer benchmarking, você pode estudar o que está sendo feito de bom num país para tentar copiar e para tentar melhorar, isso é óbvio que pode ser. Mas você falar, poxa, mas nos Estados Unidos não é assim, né? Ou no Brasil não é assim. E a gente tem um pouco dessa mania de, assim, nunca valorizar o que é nosso, né? O que é brasileiro é sempre o pior. Então, assim, isso tudo é muito cultural, isso vem muito da nossa colonização, do nosso passado, da nossa história, de ter essa mentalidade, de não ter uma autoestima tão elevada, de sempre colocar a culpa nos outros. Nunca é nossa culpa, é sempre o governo que não faz, é o clube que não faz, é o treinador que não faz. A gente, assim, eu acredito muito, assim, sempre acreditei, acho que o esporte ensina muito pra gente isso. Tudo depende da gente, a gente tem que ser protagonista, né? É óbvio que às vezes uma pessoa individualmente não vai conseguir mudar tudo, né? Isso é utópico, mas são vários movimentos que precisam acontecer. Mas não adianta a gente falar porque não sei quem não fez, porque tal pessoa não fez. Tá, mas você tá fazendo o quê para ajudar? É muito fácil você apontar o dedo e falar que tal pessoa não tá fazendo. Você tá fazendo o quê? Entendeu? Então, olha primeiro para você, o que você tá fazendo? Quem nunca ouviu? Qual é a solução da natação feminina? Opa! Sabe? Então, assim, mas assim, de uma maneira ampla, a gente sabe que o Brasil é muito grande, né? A gente sabe que o Brasil é um país, agora na pandemia, a gente está vivendo as diferenças de cada estado, a gente está vendo, entendeu? A gente já sabe que o Brasil é diferente, óbvio, mas em momentos como esse, a gente percebe muito mais a individualidade de cada estado, de cada setor do nosso país. Então, assim, a gente tem essa missão um pouco de, tipo assim... a gente só vai crescer, eu acho, como país esportivo, quando realmente essa cultura mudar. Essa cultura muda como? Sempre as coisas começam no pequeno, eu acho. A gente nunca começa muito, tipo assim, sabe, só de cima para baixo. Tem que começar nos pequenos, tem que começar aonde? Nas prefeituras. Se você não tiver um plano municipal para você expandir, é óbvio que tem que ter a parceria com o estadual, tem que ter a parceria com o federal, mas você não vai chegar num nível federal se você não conseguir trabalhar no pequeno. Então, a gente não vai conseguir ter mais atletas se dentro de cada cidade, dentro de cada clube, a gente não conseguir estimular isso. E acho que um dos grandes problemas do Brasil é que a gente não tem continuidade nas coisas, né? Infelizmente, a gente troca de prefeitura a cada 4 anos e nesse intervalo o governador troca 2 anos depois. Então, você tem uma troca de governo estadual não casado com a municipal e depois você tem uma troca, enfim... o presidente sempre tem essa, sempre todos os países têm essa zonalidade, mas tudo muda muito, aí você tem os clubes que mudam, e tudo muda muito, porque a gente não tem, né, de uma certa maneira, algumas coisas já melhoraram muito, a Lei Pelé ajudou, algumas leis vêm ajudando em alguns sentidos, mas a falta de continuidade, e eu acredito muito no esporte no Brasil, muita falta de gestão, né, antigamente...
o esporte, no nosso caso, por exemplo, ele não era nada profissional. Quando eu nadava, eu mesmo não era nada profissional. Eu fui virar realmente, eu me senti uma atleta profissional a partir de 2007, quando fui para a Itália. Porque até então, eu era uma atleta amadora. Por mais que eu tivesse ido para as Olimpíadas, eu não tinha um comportamento profissional. Então, assim, a gente não consegue fazer uma gestão, né? As entidades não fazem uma gestão profissional. Hoje em dia, você conseguir gerir, porque existe, às vezes, recurso, existe dinheiro, existe até boa vontade, mas se você não consegue fazer uma gestão daquilo, não vai dar em nada, né? Para quem não sabe, a FA hoje é secretária nacional do esporte, né, Fá? Esporte, educação, lazer e inclusão social. Então, a minha área é a inclusão... Tarefa pequena. É a inclusão social. A gente tem um secretário que é nacional do esporte de alto rendimento, que é o Emanuel, que foi jogador de vôlei. Dentro da Secretaria Especial do Esporte, que o secretário especial do esporte hoje é o Marcelo Magalhães. A gente tem 4 secretarias de esporte dentro dessa secretaria especial. Então, tem a da inclusão social, que é a minha, tem do alto rendimento, que é do Emanuel, tem a de antidoping, que a Luísa Parente está fazendo um excelente trabalho lá, e tem a do futebol. E dentro disso também tem a DIA, que é o departamento de infraestrutura, e tem o DIF, que é das leis de incentivo fiscal, são as, enfim, né, quando você aplica, ou um instituto aplica para você conseguir isenção fiscal através dessa plataforma, enfim, desse apoio federal, mas isso aí ainda um departamento à parte, né, não fica dentro de nenhuma dessas secretarias. E você está gostando, Fá? Eu estou gostando, acho que a gente tem que ter a possibilidade de contribuir, né? Eu refleti muito antes de aceitar o convite, não foi uma decisão fácil, né? Eu vim com a família inteira para Brasília. Eu, assim, tinha tudo organizado em São José, né? E eu não tinha muito por que sair de São José. Mas, quando surge um convite para Mas você é uma nômade. Nômade por natureza. Não gosto de que a gente tem que aceitar os desafios. Assim, eu não tenho medo, realmente. Assim, você tem que se desprender, né? Atleta, né? Não tem medo, né? Bora. Você tem que ter coragem. Mas a FA é extra nômade. Entendeu? Eu tive que ter... A maioria não tem medo. Tem medo, mas vai com medo mesmo. Esse é exatamente, entendeu? Não é um desafio fácil, não é nem um pouco pequeno. É um desafio super grande. Eu nunca mexi com gestão pública. É um ambiente e um mundo completamente desconhecido para mim. Mas eu estou disposta a aprender, a contribuir, a ter a minha visão do que eu já passei. Enfim, eu né, sempre também tive muito esse meu lado do social. Em São José, a gente faz alguns programas voltados para o social. E eu, né, enfim, eu coloquei na balança várias situações, mas eu acho que é preferível a gente tentar, né, a gente ir tentar alguma coisa, e se não der certo, enfim, não deu, mas a gente tem que tentar. Eu acho, uma vez que o convite chegou, você tem que se permitir tentar, né? E a gente vê muita coisa técnica acontecendo aqui. A gente tem, assim, as pessoas que trabalham há anos fazendo essa parte, é muito burocrático, são muitos processos, é tudo por lei, é tudo, né, plano de trabalho. As parcerias são feitas ou com prefeituras, ou estadual, ou a nível federal. Tem a questão das emendas parlamentares, enfim, né, é um universo que, tipo, enfim, tive que aprender um monte de... É isso que eu ia falar, eu acho que ouvindo você falar, Fá, acho que todas nós podemos admitir, e a comunidade esportiva inteira, de que, apesar de sentirmos que sempre podemos contribuir, temos a contribuir pela experiência, pela vivência, falta sinergia, às vezes, entre a gestão e o efetivo ali do ato do atleta, porque eu acho que está ligado também com uma construção do que você falou, que já é envolvida em São José com a parte social, mas no Brasil isso não é comum. Eu acho que uma coisa que eu vivenciei nos Estados Unidos, e vocês tiveram também vivência nos Estados Unidos, e que pode ser inserido aqui de uma forma, talvez, é essa parte social, vinda da escola, a importância da pessoa se inserir na comunidade. E daí o atleta tomar esse interesse pelo entorno também da comunidade esportiva, porque as coisas acontecem de uma forma muito difícil e fica meio que cada um por si. Então, muitos começaram a ter um envolvimento recente, outros nem têm, e na nossa época não era comum ter. É uma coisa que já é mais digerido de uma forma difícil, porque a gente não teve um crescimento nisso daí.
Então, ouvir você falar, a gente já fica até cansado, né? A gente não tem esse conhecimento técnico de como a coisa acontece de verdade. E é importante os atletas se envolverem. Eu fui chamada para a Comissão Nacional de Atletas também. Falei, gente, eu estou aterrorizada, porque eu não tenho também nenhuma experiência nessa parte de gestão esportiva e preciso aprender muito, né? Então, acho que do que você falou, eu só achei esse link muito interessante e acho que a Tati também nos Estados Unidos vê bastante diferença, se eu não estou enganada, até no comportamento das crianças em relação ao esporte e dos próprios atletas mais velhos. O que você acha, Tati? Não, realmente, assim, a estrutura aqui, né, assim, eu nunca fui atleta nos Estados Unidos, né, porque eu nunca morei aqui como atleta, então é interessante eu ver agora a perspectiva como técnica e como os atletas, o que é oferecido para eles, né, então, assim, realmente eu concordo 100% com a Fabíola, como ela fala que não tem como comparar, né, quando as pessoas falam, quando que o Brasil vai ser com os Estados Unidos? Nunca. Porque parte de bases diferentes, né? Começa daí, né? Parte de bases completamente diferentes. Aqui você tem essa estrutura do high school, né? Onde as crianças têm os esportes das temporadas, né? Que isso daí desperta neles o interesse de fazer um esporte pelo ano todo, né? E aí que eles vão atrás dos clubes, aquela coisa, mas eles já começam com eles são meio que muito incentivados a buscar essa estrutura, e quando você entra na estrutura de um clube, né, seja qual esporte for, também não tem aquela coisa de que não tem esse ônus de que é o clube que tem que fazer tudo, ou é o governo que tem que fazer tudo, muito pelo contrário, o esporte aqui nos Estados Unidos, o esporte amador, independente de qual seja, ele sobrevive pelo trabalho voluntário, por exemplo, né, a gente vai em competições, a gente tem 3 pessoas apenas numa competição aqui de natação que são pagas, tá? E eu não estou falando de alto rendimento, estou falando de esporte de base, basicamente. Tem 3 pessoas que são pagas, é o meet referee, que é tipo a pessoa principal da competição, o storer, que é o árbitro de largada, e a pessoa que é responsável pelo computador. 3 pessoas. Os outros 200 que estão trabalhando, por exemplo, é todo voluntário, né? Então, e aí, são os pais dos atletas, né, Tati? Os voluntários são os pais dos atletas. São os pais dos atletas. Os avós, os tios, os filhos. A família. Todo mundo vai trabalhar. Então, assim, o cara que está vendo se... aí, lógico, se você quiser ser um oficial, né, um árbitro, você vai ter que fazer um curso. Lógico, aí você vai ter que fazer o curso para ser árbitro, aí você vai poder ficar lá como juiz de... para ver, né, juiz de nado, ou desclassificar alguém, essa coisa. Se você só não tem nenhuma, assim, vamos dizer, você não é oficialmente um árbitro, você vai ficar de timer, né? Então a gente tem o placar eletrônico, mas tem que ter o backup manual, né? Então vai ter 2 pais lá em cada raia, aí rola um rodízio, tem uma schedule, você assina o dia, a hora que você quer, é super organizado, né? Então, assim, o esporte americano de base, ele funciona na parte do voluntariado. Quando eu conto isso para as pessoas no Brasil, nossa, às vezes eu falo assim, nossa, imagina, jamais eu ia ficar 5 horas na piscina pegando tempo. Então, assim, quando você ouve uma resposta dessa, e aí essa mesma pessoa pergunta, quando é que o esporte aqui vai ser igual aos Estados Unidos? Nunca vai ser, né? A mentalidade. Parte da base é diferente, né? Então, assim, e uma coisa até, saindo até um pouco do esporte, assim, vocês me corrijam se eu estiver enganada, mas, assim, eu vejo, assim, que o trabalho aqui nos Estados Unidos faz-se muito, muito, muito trabalho voluntário, em qualquer área, seja para cuidar de cachorro abandonado, seja para levar, cortar grama do parque, que é na esquina da minha casa, vai um monte de gente, combina um dia e vai lá e faz. Então, assim, eles crescem um pouco com essa base de que a gente não tem que só depender do que vem de cima, que é aquilo que a Fabíola falou, tem que começar pequeno, né? E às vezes a gente perde essa dimensão de que, poxa, eu posso, né, outro dia desse meu vizinho comprou um aparelhozinho que ele estava catando lixo na rua. Então, tipo assim, o meu vizinho saiu com um saco de lixo e um pegador de lixo porque ele viu que estava sujo, ele não fica metendo pau que não foram lá recolher o lixo, né? Então,
Eu acho que... Eu posso fazer um comentário, só que eu fiquei super revoltada aqui no Brasil esses dias, que estavam criticando porque o Brasil está distribuindo R$600 para as pessoas e a fila na Caixa, né, na Caixa Econômica, onde é o banco, onde tem as agências, estava tendo aglomeração e que precisavam colocar alguém para distanciar as pessoas. Tipo assim, você não consegue dar 2 metros de distância, você precisa de alguém. Eu falei assim, gente, tem criança na fila ou é adulto? Você não consegue dar 2 metros de distância, vai querer que alguém faça a demarcação para você dar 2 metros. Mas a Tati deu um exemplo perfeito de um desfavor que, às vezes, ao tentar fazer algo muito elaborado e profissionalizado já desde muito cedo, como é um campeonato de mirim petis, você acaba incentivando as pessoas ou deixando de ensinar não só as crianças, mas os adultos que participam nessas competições a viverem em comunidade de uma forma diferente. E essas crianças e adultos que estão ali voluntariando nessa competição vão ser os adultos e crianças que vão crescer e entrar nessas empresas e terem as iniciativas privadas também, que movimentam muito o esporte em outros países, né? Então, acho que é um ciclo que, a partir de algumas ações, podem mudar, como a Fabíola falou, a partir da base, a mentalidade com que se chega no esporte profissional. E aí eu queria fazer 2 coisas. Para a gente ir encerrando, queria que a Tati falasse, até pela função que os pais que estão assistindo podem chamar seus filhos para fazer essa doação em pró do hospital, né, através do esporte, olha que legal, e já começar um passo desse, começar a visualizar como isso pode estar sendo educativo para os seus filhos, né, e falar também o quanto isso vai ser útil para o hospital e o quão bem a gente vai estar fazendo, né, nós estamos aqui doando o nosso tempo, fazendo doações, e como você pode ajudar, e como você pode ser esse agente do bem que a gente está falando aqui, de várias formiguinhas construindo algo melhor. E segunda coisa que eu falei, que eram 2, eu queria que cada uma deixasse uma mensagem, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para a sua atletinha novinha, quando você era, né, atleta ainda lá, indo para as Olimpíadas, no auge da carreira, qual seria essa mensagem? O que você aprendeu, né, que você sabe hoje, que você gostaria muito de saber naquela época? Vai lá, Tati, começa aí, puxa o bonde falando da doação para a gente. Tati, eu? E é você. Sim. Eu falei. O Hospital São Paulo é uma referência, né, no Brasil. Ele está vinculado à Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo. A gente atende gente do país inteiro, né? Assim, a gente tem pessoas de ponta, a gente tem tecnologia de ponta, mas hoje está todo mundo sofrendo. Então, na verdade, vindo de um gancho do que a Tati falou, em relação ao voluntariado, todo mundo que está lá dentro está sendo voluntário. Ninguém está ali hoje visando o lucro ou o dinheiro. Cada um ali está construindo a sua própria personalidade no momento que está ajudando o outro. Cada um ali está expondo a si mesmo, né, no momento que tão pouco se sabe de toda a doença, né, e que acometeu todo mundo do jeito que acometeu. Só que essas pessoas também precisam de ajuda, essas pessoas precisam de proteção. Então, a ideia hoje é realmente arrecadar, seja em dinheiro, seja em material, para que as pessoas que estejam ali possam se proteger para continuarem trabalhando. Porque uma vez que elas também se contaminem, elas também não vão poder trabalhar. E elas estão fazendo isso, vocês podem ter absoluta certeza que é muito de coração, né? Hoje o nosso conhecimento médico está sendo mais do que nunca, literalmente, para salvar vidas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todas essas lives que estão acontecendo não podem perder o propósito, que é também a doação, e não só, eventualmente, a gente aproveitar da informação ou da diversão que elas estão proporcionando, seja com as cestas básicas, seja com os materiais de proteção, que a gente possa ajudar, né? E no contexto total, sem reclamar do nosso país nesse momento, mas tentando minimizar para que a gente possa se ajudar, cada um fazendo a sua parte. Boa, Tati. Bom, eu vou puxar o bonde, então vou falar da minha mensagem para a Flávia novinha, tá? Eu acho que a minha mensagem tem a ver até com o que a Fá falou,
do momento em que ela teve difícil no meio da carreira. Eu acho que eu não sabia o que era realmente difícil e que se eu estivesse falando comigo mesma, eu diria o seguinte: dá um passo para trás. Dá um passo para trás e reflete sobre todo o rumo da tua carreira, sobre tudo que você está vivendo. Vai ter muito tempo para as outras coisas depois. E reavalia para melhorar, para aprender com essa reavaliação. Acho que é uma coisa que eu senti falta e que hoje eu me cobro bastante a partir de tudo que eu vou fazer. Eu sou muito feliz em tudo que eu faço hoje, mas tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas eu sinto que faltou isso, faltou essa reavaliação até para eu conseguir colocar mais fé e acreditar mais na minha própria intuição. É uma coisa que ficou um pouco para mim como se eu não tivesse colocado tanta força nisso, e eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais, porque ela é muito boa. Então vai lá, Tati, manda a sua mensagem para você mais nova. Eu não sei se nem seria para mim mesmo, mas, enfim, essa pergunta foi uma pergunta difícil essa, né, assim, mas eu acho que a mensagem mais que eu quero passar é, assim, tudo vale a pena, tudo que você está passando, né, seja momentos de... porque a nossa vida, ela é em ondas, né, a gente vai ter momentos de fracasso, de sucesso, seja qual a definição que as pessoas queiram dar para isso, momentos mais felizes, menos felizes, mas isso tudo vai moldar você quem você é hoje. Então, não tenha medo de passar pelas experiências, tanto boas quanto as ruins, porque elas vão fazer você ser a pessoa que você é, e que você será, né? Então, eu hoje sou a Tatiana que eu sou pelo que eu passei, não só pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins, talvez principalmente pelas coisas ruins, né? E tenha orgulho de quem você é. Tenha orgulho de quem você é, porque você só precisa ser, você não precisa fazer. Boa. Vai, Fá, sua vez. Bom, a primeira, eu vou falar duas coisinhas. A primeira não é uma mensagem para mim, quando eu era menor, mas eu acho que é uma mensagem muito importante de a gente sempre buscar estudar, né? A gente buscar conhecimento. Acho que as crianças que estão na escola não achar que o esporte atrapalha o estudo. Eu não sei se a Flávia teve, né? A Flávia não teve essa formação enquanto ela tinha a carreira dela, mas assim, eu acho que é uma coisa que é muito importante hoje, no dia de hoje, a gente, tipo assim, não tenho tempo para isso ou para aquilo. Não, busca realmente você, não abandona o estudo, faz devagar, mas não abandona. Eu acho que o estudo, o conhecimento é muito importante para a carreira, enfim, de qualquer atleta. Mas isso aí, né, para mim, eu segui, né, me formei, apesar de ter me formado em teatro, mas eu me formei, enfim. Maravilhosa. Mas a mensagem que eu acho que eu passaria para mim, eu aprendi isso também muito tarde na minha carreira, é uma coisa prática. Eu falaria assim, eu acho que é importante a gente terminar o treino e a gente falar obrigado, treinador, ou obrigado, professor. A gente tem que refletir quantas vezes eu falo obrigado por dia. Quando a gente começa a agradecer, as coisas se transformam. Por mais que você tenha feito um treino que você não tenha gostado, ou que o treinador passou alguma série que, enfim, você não tenha gostado, ou que você esteja num dia de saco cheio, eu acho que eu até, assim, né, fazer essa experiência. Se você agradecer ao seu treinador todos os dias, depois de um mês, você vai ver que você vai ser um atleta diferente, né? Então, essa é a minha dica. Quando eu comecei a agradecer o meu treinador todos os dias, eu senti que, primeiro, o relacionamento mudou, porque quando a gente tem gratidão, primeiro que a gente já se transforma. Às vezes a gente não quer falar, mas quando a gente fala, alguma coisa boa vem, né? E terminar o dia, agradecer também, né? A gente terminar antes de dormir, obrigado por esse dia, obrigado pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Então, a mensagem que eu deixaria é essa. Agradeça ao teu treinador. Não sei, aí nos Estados Unidos, eles, assim, tem um pouquinho mais esse costume, né, Tati? Eles saem e falam, thank you, coach, né? Tem super. Né? E eu acho que cria-se um respeito, que hoje se perde muito respeito pelo profissional da educação física, em todos os sentidos. Mas quando a gente começa a ter gratidão, você cria um relacionamento, primeiro, de respeito, de admiração. Acho que é muito importante a gente ter admiração, e isso vai transformando as coisas, até pela nossa própria vida. Eu tive um dia péssimo, mas obrigado. E aí você começa até, né? Isso ajuda você a admirar até o seu dia, mesmo ele sendo ruim, né? Então, a minha mensagem seria essa. E eu tô rindo porque, para não perder o gancho Barça, né, eu vou só colocar um fato aí de que
quando a gente processa quando a gente expressa e pensa em gratidão, eu estava ouvindo um cara falar sobre a parte neurológica, que é quase impossível você se sentir triste. Sim. Quando você estimula a parte da gratidão, é quase como se um anulasse o outro. Então, imagina, se você já cai o psicológico muito quando a gente está cansado, quando a gente treina muito e tudo mais. Então, se você faz isso, né, direto, não forçando, mas cultivando essa gratidão. Com intenção, né? Intencionalidade. Com intenção, você também está revertendo essa tristeza e deprê que pode trazer do processo físico e de dor e de cansaço do esporte, né? Então, você vai ter um ganho até pensando numa estratégia psicológica e neurológica, né? Não é só etéreo, porque as pessoas pensam que é só uma coisa good vibes, né? Vou começar a fazer yoga e tá tudo certo. Não, tem todo um processo que entra nisso, né? E agora a Tati, porque eu acho que você também deve ter alguma mensagem para a Tati novinha. O que você imaginaria hoje falando para você quando mais nova, Tati? Eu acho que eu voltaria eu adoro frases, né? E o que a Tati falou pode parecer um jargão, mas sempre vale a pena. Sempre tem um aprendizado. Eu acho que os sonhos se renovam, né? Eu não fui uma atleta olímpica e a medicina me levou a uma Olimpíada, né? Então, assim, meu sonho se renovou, as oportunidades têm que ser feitas, eu aproveitei as minhas. Eu acho que você ser uma pessoa boa e exatamente você ser grata te deixa cercada de pessoas que levam essa corrente do bem, entendeu? Então, eu realmente hoje sou muito grata porque o esporte trouxe hoje vocês aqui, trouxeram meus amigos que eu coloquei os filhos no mundo, e isso veio de amizades que eu tinha 11 anos, né? Então, assim, aproveitem o caminho, né? Sem pensar principalmente no dinheiro em si, porque o esporte, obviamente, pode trazer dinheiro, mas ele vai te trazer muito mais do que isso. E vou finalizar falando, façam aí, se possível, uma doação para o hospital, ou ajudem quem às vezes está do seu lado, nesse momento tão difícil, precisando de alguma coisa. Às vezes é uma palavra, às vezes é um carinho, às vezes Outro dia eu parei na rua e dei um álcool gel com um motoboy, sabe? Assim, tem sempre coisa boa para a gente fazer. É isso. Bora doar, minha gente. Daqui a pouco o Paulo vai aparecer de novo para encerrar nosso papo, que foi ótimo, mas vai chegar ao fim. Foi difícil limitar o papo, porque é muito assunto, é muito amor, é muita coisa para falar, né, gente? Opa. E a gente pode conversar offline, né, da plataforma aqui e voltar a pôr o papo em dia, porque é muita saudade, muitas coisas para pôr em dia com vocês. Agora é com você, Paulo, pode voltar aí.